Fala, meu povo, minha pova. Rafael Sens por aqui, diretor de operações do Yampa, empresa da holding da ForBlue. Estou aqui para mais um episódio do nosso podcast Eu Gosto de Dinheiro, porra, para a gente bater mais um papo com Alex e Renan. Alex e Renan, por favor, faça suas honras aqui conosco. Prazer inenarrável estar com vocês novamente, falando sobre negócios, sobre gestão. Sou Renan Kaminski, o diretor de marketing e vendas da ForBlue, cofundador da ForBlue e pessoa mais inteligente da mesa, segundo minha mãe. Segundo a mãe do Renan. Eu sou o Alexandre Valca, Alex que facilita a vida, sou o fundador aqui da ForBlue e do Yampa também. Hoje sou o CEO da ForBlue, conselheiro do Yampa. Bora bater um papo aqui sobre gestão, negócio, tudo para fazer sua empresa ser uma máquina de lucros, não é não? Porque o que a gente mais quer é que vocês, empresários, tenham uma empresa máquina de lucros. Muito bom, muito bom. E o papo de hoje, mais um papo interessante, polêmico aqui, que a gente ouve pra caramba também, seja no Yampa ou na ForBlue, é, cara, como que eu lido com uma concorrência brutal? E para começar aqui, queria puxar já na nossa cartola, que é o primeiro debate nosso aqui, né? Então, você aí que reclama do teu concorrente, né? E trago essa pergunta para vocês da mesa aqui. Quem é o culpado dessa história, né? É a empresa que está sem foco ou é o concorrente mesmo que é desleal, que é do mal? O que vocês acham dessa grande frase que a gente ouve, né? Eu ouço bastante. O concorrente está me quebrando aqui. Uhum. Boa. Cara, se você não tem concorrência é porque teu mercado é muito ruim, né? Uhum. Não tem como. Boa. É uma questão de mercado. Existe uma oportunidade e você não é a última bolacha do pacote que viu essa oportunidade. E mesmo que seja, outros vão olhar essa oportunidade e vão falar, pô, tem um espacinho para mim. Então, invariavelmente, vai haver concorrência. Ponto. Se não tem nenhum concorrente, é porque, cara, não tem um mercado bom o suficiente aqui. Ou você é muito visionário, enxergando alguma coisa além que ninguém enxergou, e mais cedo ou mais tarde essa concorrência vai existir. Primeiro ponto. A gente entrou no mercado, onde no nosso mercado existe um grande player patrocinado pelo governo, digamos assim, onde parte dos nossos impostos paga essa conta, que é o Sebrae. E nunca a gente falou, porra, Sebrae tá nos quebrando, né? Pensa que é uma empresa nacional que todo santo empresário conhece e inclusive fomos parceiros. Que já fomos parceiros. Temos treinamentos nossos lá dentro. E a gente abriu a nossa empresa por um dos programas do Sebrae. Boa. Mas em 16 anos a gente nunca ficou falando do Sebrae ou mesmo de outros concorrentes. A gente olha, a gente faz benchmark, a gente, né? Agora, mas você puxou esse papo da concorrência, a gente falou de um cara, pô, esse cara tá fazendo assim, tá fazendo assado, você tem que estar presente. Não é pra você ficar ignorando a concorrência, mas em 99% dos casos, eu afirmo sem medo de ser feliz. O problema não está no seu concorrente, o problema está em você. Boa. Se você não está performando, eu aposto que tem vários itens que você não está fazendo e é por isso que o concorrente está tomando o mercado. Inclusive, quando você fala, né? Ah, não, é difícil o concorrente porque o cliente quer só preço. A culpa também é tua. Porque se o cliente está trocando você por outro por causa de preço, é porque o seu cliente não viu valor em você. Simples assim. Boa. Ele não viu valor em você e para ele e para qualquer um, cara, se eu vou comprar um copo e eu vejo uma empresa vendendo esse copo por R$5 e outra por 10, é o mesmo copo? Eu vou nessa daqui. Agora, se essa empresa tem um atendimento diferente, tem um copo diferente, vem um brinde junto, vem uma embalagem, sei lá, qualquer coisa que a gente possa imaginar, pô, talvez eu pague R$10 nesse copo aqui por conta de todos esses diferenciais. Então, independente do que seja a desculpa que a pessoa fale, é sempre a responsabilidade da empresa. Boa. Até nessa mesma linha de provocação, assim, né? Então, quantas vezes a gente já não ouviu? Eu quebrei por causa da concorrência, né? Então, vocês concordam que muitas das vezes, né? Eu diria quase 100%, às vezes é um empresário meio que se enganando desse processo, né? Porque... é mais confortável, né? Mais confortável, né? É isso, né? Você fala, pô, quebrei por causa da concorrência e todo mundo vai falar, porra, é complicado mesmo, né? Agora eu quero ver se você meteu o culhão e falar, eu quebrei porque eu fui ruim mesmo. Quebrei porque sou burro. Quebrei porque não fez a coisa certa. E ninguém fala, né? E aí quando você vai fazer um checklist, vamos lá.
separava as finanças, tinha controle financeiro, analisava fluxo de caixa, o preço estava correto, o atendimento era rápido, tinha processo de venda, tinha gatilho mental, tinha diferencial, Quebrava as objeções. quebrava objeções, tinha código de cultura, treinava a equipe. Cara, vai ser um não atrás do outro. Então, pô, é a concorrência mesmo? Ou você que não fez o básico bem feito, pelo menos? Mais um itemzinho que até lá, assim, copiei o preço da concorrência ainda. Né? Exato. Esse foi sim, né? Aí sim. E a gente traz uma prova real e concreta aqui dentro de casa, que foi com uma cliente nossa, cara. E a gente gosta sempre de contar esse caso. Imagina a seguinte situação, Rafa. Não sei se você sabe essa história por completo, mas a gente tem uma cliente nossa que tem um colégio lá em São Paulo. Cara, é um colégio há 24, 25 anos já, hoje, que já existe. Usa um material didático ótimo, tudo mais. E abriu um novo colégio muito próximo, com o mesmo material didático, estrutura toda nova, etc. Cobrando metade do preço. Meu Deus. Porra, e aí? Metade do preço. Basicamente, quem olha de fora é a mesma coisa. E aí eu lembro que ela veio até falar isso comigo. Ela já não estava numa situação fácil. E ela falou, Alex, aconteceu isso. Aí eu falei, fudeu? O que você quer que eu faça? Fui conversar com o Renan e o Renan falou o quê? Fudeu! Basicamente isso. E aí a gente tinha dois caminhos, né? Cara, ou entrar na lama junto com a outra escola e cobrar metade do valor e a gente cobre o preço deles para vocês continuarem, ou tinha que demonstrar que o colégio dela era diferente a ponto de os pais pagarem mais. E a gente ficou trabalhando ali uns 4 ou 5 meses, eu não lembro bem exatamente agora, eu, ela e 2 pessoas do comercial, onde a gente começou a trazer todos os diferenciais que aquele colégio tinha em relação a qualquer outro. E aí a gente acabou criando um método deles ali, onde somente o colégio dela tem. Não é material. O material é um livro que qualquer escola tem. Agora, o método usa esse material. E aí foi incrível que, quando a gente começou a aplicar isso, já estava próximo de abrir as matrículas, né? E aí, logo no primeiro mês de matrículas abertas, ela bateu um recorde que ela nunca tinha batido. No primeiro mês, 70% dos alunos tinham rematriculado já pago. Sendo que nos outros anos era tipo 20% que tinha dado sim, mas não tinha pago ainda. Eu vou matricular, mas quando der eu pago. E naquele mês ela tinha batido um recorde histórico. Por quê? Porque ela começou a mostrar para os pais todos os diferenciais que aquele colégio tinha. E depois que passou o tempo de matrícula e no ano seguinte, ela veio trazer para a gente no evento o quanto ela estava 3 vezes maior do que a média de colégios e assim por diante. E com um detalhe, ela não abaixou o preço, ela não manteve o preço, ela aumentou o preço. Caraca, mano. Então, o preço dela foi mais do que o dobro em relação ao que era esse novo colégio. E, de repente, ela estava batendo um recorde de matrículas. Simplesmente porque ela demonstrou que era diferente em relação aos outros. Caraca, isso é disruptivo, né? Porque eu acho que o que bate muito no empresário é o medo, né? Então, a primeira estratégia já vai ser o preço no pensamento automático, né? Então, acho que essa parada, né? Para pensar, para olhar... E que legal, né? Porque ela tinha vocês ali para trocar essa ideia, né? Porque acho que sozinho é um mar muito escuro ali, né? E nesse cenário de preço, né? Então, tava até anotadinho aqui, já pega um pouco de vácuo nessa resposta aqui que a gente tá, nessa construção que a gente está fazendo, né? Que eu ia perguntar para vocês qual que é a dica que vocês dão para esse empresário que vê justamente esse caso do preço, né? Não tem como competir com esse preço. Né? E se você não tem como competir com o preço, não compita, né? Porra. Caramba. Não tem. Sim. Então você vai ter que... mas o cliente é commodity, né? Pô, eu vendo o copo, eu vendo a TV, eu vendo o microfone. É o que é a mesma marca. Ok? Quando a gente olha a precificação, existem N fatores, né? Então o fator custo. Então, às vezes, o teu concorrente ele tem um custo muito menor, ele consegue comprar mais barato. Então, o que eu posso olhar para o meu custo para reduzir? Se eu reduzo despesa fixa, se eu negocio melhor com o fornecedor, se tem um planejamento tributário, tudo isso influencia no preço final. Então tem o fator custo e tem o fator preço. Só que dentro do fator preço existe o fator valor agregado. Então, no final das contas, a verdade universal não é que o cliente queira o menor preço, ele quer o melhor custo-benefício. Então, se é copo por copo, esse é 5, aquele é 7, 5 é melhor. Por outro lado, se esse é 5, aquele é 7, aquele entrega na minha casa,
talvez eu tope pagar um pouquinho mais pro cara entregar na minha casa. Ou se esse é 5, aquele é 7. Esse cara me respondeu mais rápido e já me deu todas as soluções, né? Então, quais são os outros fatores atrelados ao seu cliente que agregam valor na cabeça dele? Desde velocidade, desde benefícios, desde garantia, desde suporte, desde serviço. Então, quando a gente olha para o cliente ele tem um problema a ser resolvido. Seja da TV, seja do prestador de serviço, seja lá o que for. Então, quando a gente começa a entender quem exatamente é esse cliente, qual é o problema dele, eu começo a pensar, pô, eu podia fazer isso, eu podia fazer isso, podia fazer isso, podia fazer isso, podia fazer isso. E aí o preço virou mais um fator, né? Mas não só o único fator. E aí é o seu trabalho de mostrar, cara, que a gente tem tudo isso por esse preço. Uhum. Aí aquela diferençazinha ali de preço quase que se tornou irrelevante para parte dos clientes. E uma parte dos clientes não vai falar, eu quero mais barato. Então tá bom. Vai lá. Entender essa diferenciação. Então, assim, eu saber que eu posso, né? Eu vou ter que dizer não, talvez, para algum público, para dizer sim para um outro público, talvez. E mais importante é que os empresários aqui que estão nos ouvindo, eles precisam entender que ele não é o cliente da empresa dele. Boa. O cliente da empresa dele é outra pessoa que às vezes está disposta a pagar por uma situação específica e ele talvez não pagaria. Vou dar o meu exemplo aqui, né? Eu vou num supermercado hoje aqui em Curitiba, que é o supermercado que eu me sinto bem lá dentro, cara. Eu tenho prazer, eu tenho vontade de todo dia naquele supermercado. O supermercado é incrível. É incrível, cara. E deveria patrocinar o nosso podcast, hein? Cara, eu já filmei ele para fazer um Reels para mostrar essa diferença já. Eu só não lancei ainda porque eu tô esperando um patrocínio mesmo. Mas assim, falando sem patrocínio aqui agora, cara, é prazeroso ir lá. A iluminação, o ambiente é lindo, é maravilhoso, as gôndolas elas são baixas, então você olha o mercado inteiro, o pé direito é alto, cara, tudo assim, sabe? E se você é de Curitiba, você sabe de qual, a gente mercado tá falando. Eu já deduzi aqui. Você sabe, e cara, e ela tá expandindo pra caramba. E um detalhe, um dia que eu fui fazer esse vídeo pro Reels, eu gravei quanto que tava um pacote de arroz de uma marca normal, tradicional. E fui num outro supermercado mais tradicional e filmei. Eu não vou lembrar exatamente a diferença agora, mas era tipo R$40 nesse supermercado e 32 no outro. A gente tá falando de uma diferença gigantesca. E eu, Alex, não vou naquele outro. Porque aquele eu sei que eu vou pegar fila, o ambiente vai ser ruim, o carrinho vai travar. Naquele não, você não pega fila. Eu fui, acho que fui ontem. Inclusive era 6 e pouco da tarde, lotado, cara, lotado, esse supermercado. Falei, vou pegar fila, né? Cara, peguei fila, 2 minutos, tava todos os caixas sendo atendidos e tudo mais. Então, assim, existem pessoas que estão dispostas a pagar mais simplesmente pelo bel prazer ou pela facilidade, pela comodidade, pelo ambiente bonito. Boa. Mas o grande ponto é esse. E só para fechar que não é um ponto, um caso específico, eu falo de farmácia também. Farmácia existem várias redes, né? Eu vou sempre em uma, em específico, não importa onde eu esteja. Porque para mim o atendimento naquele é muito bom. Teve uma vez que eu peguei um antibiótico para minha filha, ela me perguntou, posso mandar uma mensagem daqui a alguns dias para saber se sua filha tá melhor? Caraca. Cara, é uma rede de farmácia grande, famosa, não vou falar também porque não tá patrocinando. Sim. Depois pode patrocinar. Cara, eu não vou em outro. Simples assim. Nem sei o preço, e provavelmente lá é mais caro pelo estilo de farmácia. Então as pessoas estão dispostas a pagar. Só que às vezes a pessoa acha que ela é o cliente dela. Cara, eu acho que esse é, para mim, um grande ouro que a gente está conversando, que é você colocar a tua cabeça no lugar do cliente. Porque, de fato, a gente no Yampa, vira e mexe, faz isso, né? Então, o Yampa é uma empresa de tecnologia, a gente desenvolve um software para o empresário, a gente usa o método da ForBlue na aplicação do produto, e a gente sabe de cor e salteado o que é um plano de contas. Mas o nosso cliente comum que está começando agora a controlar suas finanças, sabe o que é um plano de conta? Sabe o que é a margem de contribuição de uma forma clara e entendível para ele, né? E foi um dos desafios que a gente teve. A gente está desenvolvendo agora uma nova versão, então aguarde que em breve teremos aí uma nova versão do nosso software. E um dos grandes exercícios nossos foi, cara, tem que ficar simples. Porque gestão financeira, né? A gente sabe que tem uma barreira no Brasil, especialmente educacional, fala de dinheiro, fala de números, já há uma resistência. Então, se eu começar a usar termos muito do financeiro ali,
vai ficar mais travado. E sair desse lugar de eu conheço o que eu estou fazendo para como o meu cliente pensa é muito difícil. Eu sempre brinco, né, quando tem alguma oportunidade de falar sobre cliente, né, que a gente usa muita frase, né? Eu como cliente, né? Eu falo, cara, não seja canibal, né? Ficar comendo cliente, mas você tem que pensar, tem que entrevistar, né? Não fala eu como cliente, né? Mas conhecendo o meu cliente, né? Então, tendo esse conhecimento de como ele interage com a minha marca, eu devo entender e posicionar, e aí vai um pouquinho dentro dessa estratégia de diferenciação, posicionamento, né? Então, e aí dentro disso, assim, vocês acham que existe concorrência desleal mesmo ou é falta de estratégia efetivamente da empresa? E pensando no pequeno empresário mesmo, que às vezes vai estar no mercado que vai ter uma grande marca, né? Não, isso com certeza. Cara, o que mais existe é gente desleal de alguma forma. Seja aquela pessoa que não paga imposto. Mas existem muito mais coisas do que pessoas desleais. Mais existe. Velho. Mais existe. Tem mais gente desleal do que gente leal. Não vou tirar estatísticas do sovaco. Aí, ó. Mas, cara, existe gente desleal pra caramba com a empresa. Principalmente quando a gente fala de sonegação no imposto, que querendo ou não é desleal, é errado. E nesse caso a gente pode dizer sim que uma grande parte da galera faz isso e se acostuma em achar que tá certo, porque se não for assim não tem como sobreviver com o negócio. O sujeito que vai lá e fala mal do concorrente, do outro empresário. Fala mal do concorrente fala, e tal. Mais do que mal, fala inverdades, né? Fala mentiras. Cara, tem bastante, mas no final é isso que a gente falou. Isso vai existir, independente do ramo que você está, independente do fator que você está. E você só vai ser prejudicado se você for farinha no mesmo saco de todo mundo. Porque quando a gente fala de preço, eu não consigo cobrar mais caro, ou o outro abaixo eu tenho que baixar, o outro abaixo tem que abaixar, o outro abaixo tem que abaixar, significa que você é farinha no mesmo saco na visão do cliente, tá? Isso é bem importante falar. Não estou falando que você também é desleal quanto o outro, mas para o cliente que está olhando de fora é a mesma coisa. Eu vou comprar um salgado, que é gostoso do mesmo jeito e é mais barato aqui. Então a gente tem que entender que existe, mas que o escudo para isso é você mostrar o seu valor pro mundo lá fora e eles saberem que você não é igual aos outros. Nossa. Cara, lembrei de uma história aqui, uma das histórias mais bizarras, em 16 anos de empresa, uma das histórias mais bizarras sobre concorrência desleal. E foi incrível a naturalidade que o sujeito falou. Muitos anos atrás a gente fez um projeto com o Sebrae. A gente contratou, muitos anos atrás mesmo, tipo 20 consultores de uma vez, eles iam até os comércios e tal. E aí uma das nossas consultoras, aí ela voltou lá e ela contou essa história, que era uma distribuidora de água. E aí ela conversando com o cara, e o cara falou assim, maior naturalidade: olha, eu sinceramente já não sei mais o que fazer, porque eu já pego o galão, eu divido a água com outro galão, eu encho de água da torneira, fecho aqui, embalo de volta, tem uma maquininha que lacra. E, pô, mesmo fazendo isso, não sobra dinheiro. Caraca, mano. Tipo, com a maior naturalidade, sabe? Com a consultora que ele nunca viu na vida falando isso. Ou seja, claramente um concorrente desleal. Só que daí eu fico pensando a forma como você faz uma coisa diz muito sobre como você faz tudo, né? Então, esse cara tá cometendo tantos erros, tantas falhas, tantas cagadas, Então esse é o mesmo cara que diz que o funcionário, por exemplo, é desleal, que o funcionário rouba ele. Imagina, se eu tô roubando meu cliente, o que o funcionário vê? Bom, é assim mesmo, o funcionário vai roubar ele mesmo. E eu não sou o cara do misticismo, mas o karma desse sujeito, né? O retorno que esse sujeito vai receber é tão ruim, mas tão ruim. Sim. Né? Então, existe de fato concorrência desleal, mas eu acho que essas pessoas, no médio prazo, a conta chega, né? A conta chega, né? A natureza cuida. Quando jogava futebol antigamente, o pessoal tinha os moleques mais ruinzinhos assim, o pessoal gritava: não, pode deixar que esse a natureza cuida. Nem marca. Né? Nem marca, exatamente. Ou seja, deixa que o cara vai se atropelar sozinho nesse processo. E o mais importante é que a empresa é um jogo de longo prazo, né? Então, se você faz certinho na sua empresa, cara, você vai passar por pandemia, você vai passar por cliente desleal, você vai passar por problemas internos, você vai passar por problemas pessoais e o negócio vai crescer porque
os alicerces do seu negócio estão tão bons. Isso não significa que vai ser fácil, que vai ser tranquilo e que não é ruim vir um cliente desse e de repente faz isso no galão e começa a cobrar metade do que eu cobro. Claro que você vai sofrer um impacto com relação a isso, mas o impacto que você recebe tem que te dar força para pensar em estratégias para superar aquilo, sempre dentro da sua lealdade e não entrar no mesmo caminho que os outros acabam fazendo, né? E nesse olhar ainda falando de concorrência, assim, do aspecto a gente entrou agora numa via do concorrente desleal, mas ampliando também um pouquinho o olhar para o concorrente comum, sem saber se ele é desleal ou não, né? Vocês acham que o empresário ele deve gastar muita energia olhando para o concorrente ou foca mais na estratégia interna, meio que ignora? É um pouco dos dois? Qual que seria uma fórmula ideal para esse empresário poder dosar? Porque às vezes ele se compara muito, né? Então ele começa um negócio, quero ser que nem, vamos supor que fosse o caso, quero ser que nem o Sebrae quando começou, né? A Kaminski, a Valka, esse nome lindo, maravilhoso, né? Não, queremos ser o Sebrae. Aí eles gastam uma energia indo para um lugar que não era o lugar que de fato era para a ForBlue estar, né? Está num outro lugar, né? Cara, eu gosto sim de olhar bastante para a concorrência, mas como inspiração. Legal. Basicamente é isso. E quando eu olho concorrência, e aí eu vou até expandir para não concorrente. Eu gosto de olhar para outras empresas, concorrentes ou não, como inspiração. Então eu pego uma empresa que eu gostei bastante, o que eles fazem de legal que eu posso trazer? O que eles fazem de bacana? O que eles não fazem de legal que eu vou tirar daqui, que eu tive uma experiência não tão boa e assim por diante. Então isso eu gosto. E também gosto de olhar, por exemplo, para um concorrente que já é maior do que a ForBlue e falo, caraca, velho, qual foi o caminho que eles acharam para chegar até lá? E aí a gente analisa. Tanto que eu estava tendo uma conversa com o Renan esses tempos falando justamente isso. Cara, a gente está com uma meta aqui e essa meta muito surgiu por conta de um concorrente que a gente viu que já bateu aquele faturamento. Legal. É um ponto super positivo. Só que de certa forma eu falei, cara, é esse caminho que a gente quer ir? Porque para chegar nisso daqui, a gente vai ter que fazer um monte de coisa diferente do que a gente faz hoje. Que é investir muito mais grana sem ter certeza, que é pegar capital externo para investir, arriscar, que é trabalhar muito mais horas do que a gente trabalha hoje. Enfim, tinha uma série de coisas ali. Tinha uma série de coisas ali que faria a gente ir para aquele caminho. Então, percebe que não é uma cópia, uma cola, é uma inspiração. Será que eu quero aquilo? Será que eu não quero? Será que eu consigo fazer do meu jeito? Isso eu acho bem bacana. Mas eu olho para aquilo e trago para a nossa realidade. Legal. E aí isso é onde a gente tem que estar mais atento. Qual que é a nossa realidade? Né? E é importante até como estratégia comercial, porque, por exemplo, tempos atrás veio um cliente e falou que o cliente vem fazer o orçamento aqui e ele passou na loja tal e o pessoal mostra, era uma madeireira, mostra uma madeira que é bem parecida com a que a gente trabalha, mas não é a mesma. Só que na cabeça do cliente é, né? Então você tem que conhecer o que o concorrente faz, até mesmo para falar, olha fulano, você não precisa falar especificamente concorrente, né? Mas lá fora, o pessoal te mostra esse tipo de madeira. Ó, eu tenho ela aqui também, ó. Tá vendo? Ó, quando você coloca uma do lado da outra, percebe a diferença? Pois é, o pessoal cobra mais barato nisso aqui. E aqui a gente cobra mais barato também. Mas o que você quer é isso aqui. Então, não é pra você viver no mundo da lua e fingir que não há concorrência. Acho que faz sentido olhar assim, tanto para se defender comercialmente, né, do cliente que provavelmente vai fazer um orçamento ou vai conhecer outros concorrentes, para se inspirar em termos de estratégia, para não repetir os mesmos erros, né? Então, não é que você deve ficar focado, mas também não tem que ficar alheio ao que está acontecendo. E tem uma história da própria ForBlue, que lá, quando a gente começou em 2009, como Kaminski, a Valka, maravilhoso nome, a gente usou a estratégia do Oceano Azul, que é um livro que eu recomendo muito a leitura, que ele parte justamente dessa premissa de analisar o mercado. E quando a gente montou lá, e era só eu e o Renan ainda no esboço do negócio, a gente colocou Sebrae numa coluna, a gente colocou empresa júnior, que era empresa formada pelos universitários, a gente colocou empresas tradicionais de consultoria, porque era uma empresa só de consultoria naquela época, e a gente colocou todos os atributos positivos do Sebrae, todos os atributos positivos de uma empresa júnior, atributos positivos de uma consultoria tradicional. E o que a gente vai fazer? E até nessa estratégia do Oceano Azul a gente traça até linhas, né? E foi muito bacana que a nossa linha ela era realmente oposta aos deles. Porque a gente pegava os atributos bons de cada um e falava, cara, vamos fazer desse jeito aqui no nosso para ser o diferente. Então percebe que é uma inspiração, só que daí você traz para a sua realidade o que você vai fazer de diferente em cima dessa inspiração. Né? E cria a tua estratégia em cima disso. Isso.
Muito bom. E como que vocês veem, né? A gente estava até falando no off aqui, antes de ligar o REC da câmera ali, de concorrência da ForBlue, né? Como que vocês veem, porque hoje a ForBlue já está num patamar que as pessoas copiam a ForBlue, né? Então, ao longo desses anos de trajetória, então vocês já viraram referência também no mercado. E como que vocês reagem quando vocês veem um concorrente... É uma praga, tem que exterminar. Copiando só alterando a capa, o famoso copiar o trabalho e mudar a capa aqui. Como vocês sentem com isso? Cara, lá a gente fez um treinamento presencial semana passada. Aí tinha um camarada lá que tinha uma empresa de treinamentos em gestão. E sempre tem. Sempre tem. Pessoal do financeiro, consórcio, sempre tem alguém que participa. E pra gente, tranquilo, né? Tudo bem. Aí o bonitinho... Tá, tinha um grupo de WhatsApp dos alunos, aí começa a pipocar. Gente, esse cara é da ForBlue, gente, vocês conhecem fulano? Que ele começou a abordar todo mundo individualmente, ciscando no terreno alheio, né? E aí a Thalia até mandou, pô, sei que lá, tá acontecendo isso, a gente tem esse caminho que a gente sempre segue, mas o advogado falou que a gente pode mandar uma notificação extrajudicial também, sei que lá... Só manda mensagem que a gente sempre faz, tira do grupo, porque claramente ele tá... nem é bom o que ele tá fazendo. Sim. Porque imagina... E às vezes nem é por maldade, é por ingenuidade. Seja o que for, mas imagina, você foi no treinamento de uma empresa, aí veio uma outra empresa que oferece algo parecido, pô, já não é uma coisa boa, meio invasivo, enfim, mas então a gente leva com bastante tranquilidade. Tem sim coisas que você fala, porra, a gente postou esse negócio, né? Tá muito, muito parecido. Já vimos planilhas nossas, né? Com outras logos por aí. Já vimos. É verdade. Eu vi um livro recentemente. A gente tem um workshop do IAMP que é do zero ao lucro. Inclusive, no momento que estamos gravando, em breve teremos. Então, quando você vê aí, pode ser que apareça para você e participe do workshop, inclusive. E, cara, teve um caso que apareceu 3 meses depois, um livro. Por coincidência, eu fui no Google pesquisar o nome e era depois do nosso evento. Uma pessoa criou um livro do zero ao lucro. A gente não patenteou o nome, mas criou um método baseado em cima de todo o nosso conteúdo e lançou um livro. Aí só. Vocês dão essa bobeira, viu? Dando essa bobeira, vai ficar aprendizado aqui. Trouxa. Então, na verdade, se o concorrente está te copiando, é uma honra. Né? É um sinal que você está fazendo a coisa certa, que você está crescendo, que você é uma referência. Então... De um lado, sinta-se honrado, mas do outro também não fica dando bobeira, né? Você tem que ter as suas proteções, né? Às vezes até legais, jurídicas, dependendo do que for. Tem que ficar de olho, porque do mesmo jeito que a gente já foi o pequenininho e que hoje é grande, às vezes tem um outro pequenininho que daqui a pouco pode ser maior do que a gente. E só rapidinho, antes, acho que o principal ponto, e a ForBlue é muito, muito forte nisso, que a gente encara os nossos concorrentes num primeiro momento como parceiros. Já teve vários casos onde a gente se reuniu com concorrentes diretos mesmo, que ou escolhe a ForBlue ou escolhe outro, onde a gente trocou figurinhas. Por exemplo, o caso nosso do Iluminismo, que é a nossa consultoria mais diferente, que levou a gente para alguns projetos bem interessantes como a Endeavor e tudo mais. Teve um concorrente uma vez que me ligou e falou, cara, eu quero saber como que funciona o Iluminismo. E a gente ficou meia hora eu falando para ele, cara, funciona assim, funciona assado, é desse jeito que a gente faz, assim por diante. Por quê? Porque eu sei que quando eu precisar, e a gente já trocou figurinha, ele também vai trazer. Então, antes de mais nada, a gente pode competir, que é uma frase que o Renan fala bastante, competir de uma maneira muito bacana, onde todo mundo cresce. Ninguém precisa ficar furando o olho do outro. Tem mercado para todo mundo, cara. E essa mentalidade, né? Uma mentalidade, a gente, no Yampa, né, por ser software, né, a gente fala muito da mentalidade do Vale do Silício, né? Eu tive o prazer de ir lá presencialmente, passar uns dias lá no Vale do Silício, conhecer um pouco da cultura, né? E, cara, inclusive sentei na mesa lá que Steve Jobs sentou, fiquei bem honrado, sentou também, tem a foto dos caras que passaram, Bill Gates, não sei o quê, é um café que tem lá, porque a região ela não é uma região turística, né? Não é uma região de trabalho, mas tem um café lá que os caras iam lá e dali saiu ideias, né? Saíram várias ideias de negócio. E uma das grandes, né, coisas que tem no Vale do Silício ali é justamente essa cultura da cooperação, né, onde concorrentes se ajudam muito, né, e isso prospera muito todo o local ali, né? Então é interessante para a indústria que outras empresas cresçam, né? Mas no Brasil a gente traz muito da nossa cultura, né? De não, eu vou fazer escondido, porque senão o olho gordo do Renan vai crescer aqui no meu negócio vai quebrar, porque o olho gordo dele tá aqui. E a gente acaba não lidando muito bem com compartilhar, né? Então eu acho que essa é uma maturidade de mercado que aos pouquinhos a gente sente que está mudando, né, no Brasil.
Mas quando a gente fala de pequeno negócio, ainda há uma certa resistência, às vezes, de olhar esse concorrente como um... Como que é? Competir. Uma mistura de cooperação com competição. Inclusive, alguns concorrentes bem grandes de mercado, pô, a gente participa de Mastermind junto, troca ideia. Isso é o... Tem literalmente um grupo de WhatsApp que a gente compartilha, porque, pô, pode ser que o cara leve 2 clientes meus? Pode. Mas talvez uma coisa que ele comenta ali, cara, que eu implemento, melhora o meu resultado, e uma coisa que eu comento melhora o resultado dele, ou seja, mais do que se paga meia dúzia de clientes que eu perdi. E ele é contraintuitivo no momento que a gente vive de sociedade, né? Que a sociedade é rachada, né? Então, quando você fala de cooperação, né? Quando se fala de negócio, cara, ela faz muito sentido. Então, ela vai numa contramão. E engatando aqui uma outra pergunta, né? Que momento que vocês perceberam, assim, que na estratégia da ForBlue vocês tinham esse ponto de virada real, assim, né? Que, cara, agora a gente tá num lugar que vocês olham ainda para concorrência, como o Alex falou, né? Num lugar de inspiração, mas teve um momento que vocês estavam aqui olhando para lá e de repente agora vocês estão lá e olhando para cá e olhando para um próximo degrau, né? Como que foi esse ponto de virada, assim? Que momento que vocês sentiram que, putz, cara, a gente mudou o patamar e agora o jogo que a gente tá jogando é um jogo diferente, né? Um jogo que exige outras estratégias. Sim. Cara, de 2009 até 2015, o nosso negócio era muito pequeno, né? Porque era um negócio de consultoria empresarial, local em Curitiba, treinamento presencial. Aí, em 2014, a gente começou a fazer algumas coisas online, sem acertar muito a mão. 2015, que meio que a gente queimou a ponte e falou, agora é online. O ano inteiro foi uma bosta, porque a gente não sabia fazer o online. E foi quando a gente mudou de Caminhos Cavalca para ForBlue oficialmente, né? Aí não tinha mais Caminhos Cavalca, que era ForBlue. E aí, 2016, 2017, começou a acertar a mão no online. Quando chegou em 2020, ano da pandemia, todo mundo que já estava no mercado digital, infoproduto, consultoria online, enfim, cresceu muito pela natureza, né? Porque o ano ali da pandemia, todo mundo foi pra internet, foi pro online, e a gente cresceu pra caramba. E aí, a partir, olhando em retrospectiva, depois desse momento, de um lado, como negócio 2020 foi incrível, mas como todo mundo foi pro online, todo mundo foi pro online. Então, vários concorrentes que eventualmente eram negócios locais, consultores locais, empresas locais, né? Coisa que, cara, nem sabia que existia. De repente começou a brotar, isso não só pra gente, mas pra todos os mercados, brotar um monte de gente fazendo consultoria, fazendo treinamento, fazendo conteúdo, live, e-book, etc. Coisa que a gente já fazia há muito tempo. Então, e aí a partir daquele momento, talvez 2021 em diante, que a gente começou a olhar, pô, tem um monte de gente surgindo, pegando um método parecido, né, propostas semelhantes. Então, pra nós, pra mim foi muito nítido que o nível de concorrência ele aumentou pós-pandemia, por causa do modelo de negócios que mais gente foi pro online. A gente vive um mundo onde, cara, é um mundo onde todo mundo é coach, todo mundo é guru, todo mundo é o novo expert do digital. É muito fácil você se posicionar, é muito fácil você começar. Só que a gente está nesse mercado há 16 anos, né? Então a gente tem todo um nível de maturidade que às vezes o entrante ele até consegue fingir um bom posicionamento, né? Mas ainda tem muito que capinar. A ForBlue tem de estrada, né? Praticamente. Faz isso. Que ano que era a época da maratona que a gente fazia? 2021, né? 2020 já tinha, 2019. 2020. Acho que foi. 2018. Acho que migrou junto com isso justamente nessa época de pandemia, que a gente tinha um evento nosso que era gratuito. Chamava Maratona de Gestão Financeira. Maratona, né? De Finanças. Maratona de Finanças. E a gente ficava 4 noites. Das 7 até as 11 da noite. Era uma parada insana mesmo. Foi quando eu lembro que quando eu entrei na minha primeira temporada, né, lá em 2021, vocês faziam ainda. Que eu lembro que eu fui conhecer a ForBlue e falei, pô, mano, das 7 às 10 e meia, 11 horas. E a gente colocava muito, a gente se lembra o número de pessoas que entravam nas aulas? 3 mil, 4 mil. Caraca, mano. E, cara, naquela época, pra gente colocar 3 mil pessoas numa sala era algo insano. E acho que foi ali que eu comecei a sentir essa diferença do quanto a gente estava, né? E comecei a ouvir, a partir de então, muito
pô, a gente se inspira muito em vocês, como que vocês começaram? Cara, todo treinamento que a gente vai, que nem ele falou, sempre tem alguém que tá no mesmo ramo e que vem falar depois, cara, eu me inspiro muito em vocês. Eu vim aqui porque eu já acompanho vocês, queria conhecer vocês pessoalmente e tudo mais. E sempre perguntam, como que começou? Como que foi? E, cara, a gente sempre responde e tudo mais, porque a gente sabe como é estar lá no começo, lá atrás. Mas eu acho que foi realmente nessa época onde muita gente começou a seguir a gente como uma inspiração mesmo. Assim. Que massa, mano, que massa. Então, isso é inspirador, né? Porque tem algum momento que essa chave vira e massa, né? De compartilhar isso com os nossos empresários, empresárias ou aspirantes, né? Que estão com a ideia aí fervilhando na cabeça. Agora, uma coisa que a gente também escuta muito, né? Na nossa carteira de clientes do Yampa, e acredito que na ForBlue não é diferente, é o concorrente está roubando todos os meus clientes. O que eu devo fazer? E aí, qual que é a dica de vocês para esse cara que está sentindo isso, né? O cliente está roubando meus clientes. Roubou de volta. Eu fico imaginando, o cliente está entrando ali no comércio, aí ele vai entrar no seu comércio, aí passa um cara, bota um capuz nele e leva lá para outra... Como assim roubando os seus clientes? Cara, a gente volta lá no início. Se você está dando, se ele está roubando, se ele está pegando os clientes, é porque você está deixando alguma brecha, né? Você está perdendo competitividade de alguma forma. Seja no preço, mas daí a gente já falou, não é só o preço, né? É o custo-benefício, é o valor agregado, é o valor percebido. Seja porque ele tem um marketing melhor, tem um relacionamento melhor, ele manda mais WhatsApp. Então, de fato, isso pode acontecer e um concorrente pegar parte do seu mercado, né? Principalmente mercados menores, talvez, né? Nichos específicos, mas provavelmente é um mérito da concorrência, de um lado, e um demérito, né? Uma falha sua. Então, eu olharia muito intencionalmente, tipo, o que está acontecendo? O que esse cara está fazendo que eu não tô? E por outro lado, onde que eu tô perdendo? Porque muitas vezes você você tá jogando um jogo do mesmo jeito, né? Tá ali, daquele jeitinho. E aí nessa brincadeira surge de fato um concorrente novo, ou uma empresa que se profissionalizou, contratou o ForBlue, foi lá, cresceu. E aí esse cara começa a se destacar. Se você jogar o seu joguinho, sinto muito, você vai perder. E isso, gente, em todo o santo mercado. Não tem ninguém, tá? Tá cheio de guru na internet, gente com jatinho, gente com carrão, gente com mansão, Orlando, tudo mais. Tá todo mundo, ano após ano, penando mais. Não tem ninguém que, cara, tá tão fácil. Nem trabalha, sabe? As coisas vêm automático. Cara, todos os mercados são mais competitivos, todos os mercados são mais difíceis. Não sei se vocês lembram, gente, teve uma época que o Brasil foi o país do futebol. Vocês lembram? Saudade, né? Saudades. No futebol as coisas se profissionalizaram também, né? Tipo, os jogos... Cara, você vai jogar com qualquer seleção, é um jogo difícil. Não tem mais bobo no futebol, não tem né? gente boba, exatamente. Só a gente agora. Só a gente. Exatamente. Só a gente. Os torcedores, né? Ou seja... Todos os mercados ficam mais competitivos, todos os mercados ficam mais profissionais. Então, se você não se profissionalizar, se você não melhorar, se você não avançar, se você não for além do que você fazia antes, você vai ficar para trás. Eu gosto de uma analogia assim, que a gente usava até na outra empresa que eu trabalhava, né? São esportes diferentes, mas vamos pegar pela analogia, né? Você vai jogar rugby, né? Ele parece futebol americano, né? Mas a roupa do rugby ela é muito mais simples, né? Então, os caras jogam de camiseta e bermuda e... Agora, com essa mesma roupa você vai jogar um futebol americano, você não consegue jogar. É um outro esporte. Ali a pancada é mais forte, toda a experiência é diferente, né? Então, às vezes o cara tá jogando futebol americano com a roupa do rugby ainda, né? Porque o jogo mudou. O jogo mudou agora. Né? E, cara, eu vou dar pra mim uma coisa bem pontual mesmo pra essa pessoa que tá falando, cara, estão roubando meu cliente. Primeira coisa de todas é tenha contato dos seus clientes. Tenha contato dos seus clientes. Boa parte das empresas vivem o marketing da esperança. O cliente chega até aqui, veio na minha empresa, comprou esse copo, foi embora e eu espero que um dia esse cliente volte até mim novamente, pela boa vontade divina dele de voltar. E aí não sabe quem é, não sabe o nome, não sabe nada. Então, primeira coisa, pegar contato dos seus clientes. Mas, Lex, como que eu vou pegar o contato? Isso que eu te perguntar, como eu faço isso? Em vários negócios você já tem lá plano de fidelidade e assim por diante. Mas uma coisa muito simples que um cliente nosso fez. Faz um sorteio no final do mês de um Pix mesmo, dinheiro mesmo, não é compra nem nada. E ele fazia com R$500, se não me engano. Porque é difícil eu chegar e falar, Rafa, me dá seu celular aí, me dá seu e-mail. Não vai dar. Sim. Agora, Rafa, você comprou esse copo, no final do mês a gente vai fazer um sorteio de R$500. Quer concorrer?
Pô, quero, né? Então me dá seu telefone aqui, porque se você for sorteado, eu preciso te avisar de alguma forma. E com isso ele conseguiu pegar o contato de boa parte das pessoas. Eu não vou lembrar exatamente o percentual, mas boa parte das pessoas. Vai pegar de todo mundo? Óbvio que não, mas ele conseguiu boa parte das pessoas. E aí com esse contato, converse com seus clientes. Então, primeiro ponto, pegue o contato. Segundo ponto, converse com seus clientes. E aí, gostou do copo? Tá gostando do meu produto? Tá gostando do seu serviço? Ei, faz tempo que você não vem aqui, hein? Tá aconteceu alguma coisa? Que tal voltar? E aí eu dou exemplo da pizzaria, cara. Eu sempre dou esse exemplo. Eu moro no mesmo bairro de Curitiba faz muito tempo. E eu comia dessa pizzaria há muito tempo. Há muito tempo. Inclusive no aplicativo próprio deles, no celular próprio. Nem é de app de delivery, para não falar que ele não tem meu contato. E do nada eu comecei a ser, pelo Instagram, bombardeado por um anúncio de uma pizzaria específica. Um dia eu falei, vou comprar dessa pizzaria. O que aconteceu? Mudei. Anos de fidelidade foram pro saco. E aí, sabe o que aconteceu? Nada. Aquela pizzaria não entrou em contato comigo. Alex, faz 7 anos que você compra aqui todo mês uma pizza de 4 queijos, que eu esses últimos 3 meses. Não entrou em contato. Daí comecei a comprar da outra pizzaria. Me convenceu a mudar. Mas aí eu conheci uma terceira pizzaria. E eu tô comprando aquela. Essa é a fidelidade do seu cliente. Essa é a fidelidade do seu cliente. E aquelas 2 anteriores nunca entraram em contato comigo. A segunda continua aparecendo no Instagram com anúncio pago. Ele continua pagando para aparecer para mim, sendo que ele tem meu contato. E poderia simplesmente, Alex, você gosta de comer pizza nas sextas-feiras, né? Cara, tá aqui, ó, prontinho para ir pro forno. Que tal? Em 20 minutos tá na sua casa. Sabe? Sim. Então, para mim, tá roubando cliente. E outra coisa. Se tá roubando cliente e tem um contato, é perguntar. Cara, o que aconteceu que você mudou? Por que você foi para lá? Foi alguma coisa que a gente fez? Foi uma experiência ruim? É por conta do produto? É por conta do preço? Conversa com o seu público. Porque daí você vai conseguir mudar o que tiver que mudar na sua história. A gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui de barbeiros, né? De assinatura, de barbearia, né? E eu mudei de cidade, né? Eu fiquei morando em Floripa 7 anos, né? Sou curitiboca aqui, raiz, né? Mas fui viver um pouco lá naquela cidade feia chamada Florianópolis. E aí voltei, né? Mas lá fiz amizade, né? E aí barbeiro, cara, se trocar de barbeiro é quase que traição no nível de matrimônio. Assim. O cara traiu a mulher, é trocar de barbeiro, né? E eu vim para Curitiba e o meu barbeiro sabia, naturalmente. Só que eu fiquei muito feliz de algo, né, que ele fez, que ele tem um sistema dele lá de controle de agendamentos. E eu recebi uma mensagem que, faz 1 mês e pouco que você não aparece aqui, né? Eu recebi agora, porque um tempo atrás eu fui lá e ele implementou e eu senti falta de você aqui, não sei o quê. Por quê? Porque quando a gente fala de estética, fala de alimentação, ela tem uma rotina, né? É recorrente, claro. É recorrente. Então, se posicionar e ser intencional, que acho que é uma frase que a gente fala muito, assim, né? E o que é ser intencional, né? Cara, é me preparar para fazer algo, né? Não é por acaso. Né? As outras 2 pizzarias aí que você traiu... Elas deixaram o acaso. Fala assim comigo. Elas deixaram o acaso, né? Elas não foram intencionais, né? Então, mesmo o caso desse meu amigo que é barbeiro lá em Floripa, que mandou a mensagem. Eu olhei a mensagem e achei legal, né? Achei bacana que ele, piá novo, tá começando a empreender, tá se posicionando diferente, né? Então vai atrás. E você deu exemplo de uma distribuidora de água, eu dou outro exemplo positivo agora, de uma distribuidora de água que eu dei aula uma vez lá, muito tempo atrás, onde ele tinha distribuidora. E ele tinha essa gestão dele, onde ele sabia que você levava mais ou menos 1 semana para o seu galão de água terminar. E ele entrava em contato. Rafa, parece que o seu galão vai vencer amanhã. Posso já deixar agendado aí? Vai acabar amanhã. Posso já deixar agendado para entregar? Daí não perde tempo, não perde hora. Ele fazia essa gestão, cara. E ele entrava em contato. Você vai perder tempo e procurar outra distribuidora, sendo que tem uma distribuidora já cuidando da sua água. Não, a gente está falando de recorrência, né? Mas trazendo até para empresas que talvez possa haver uma recorrência, mas a transação ela é muito mais um a um, assim, por exemplo, veterinária, né? Todo dia que você vai no veterinário. Minha cadelinha lá, tem uma cadelinha, uma gordinha lá de 13 anos, uma veinha, que tava com otite, estourou a orelha ficou desse tamanho, gorda, assim, desse tamanho. Em Curitiba tava 5 graus nesse dia, que foi essa semana, né? E a gente chegou lá na veterinária, a veterinária, meu Deus, eu já vi o cadastro dela aqui, a última vez que vocês vieram aqui foi há 1 ano atrás, porque ela tava com isso, mas agora é diferente, né? Pô, a hora que a mulher falou isso pra mim, eu já fiquei chocado, assim. Porque, de fato, a gente foi uma vez lá. Então, 1 ano depois a gente voltou. Ela puxou um prontuário e ela atendeu assim. Ela falou assim, então é o seguinte, vamos lá. O consultório já tá aquecido pra vocês não passarem frio lá dentro.
e puxou a minha esposa e a cadelinha e foi para dentro lá, já numa sala climatizada e assim, o preço não era tão absurdamente mais caro que o outra veterinária, mas é o preparo, né? Então isso marca, né? A gente fala assim de experiência episódica, né? Perfeito. Né? Então eu lembro desse episódio, né? Quantas outras veterinárias eu fui que eu não lembro, né? Mas essa marcou, né? Então criar essa experiência, ela pode ser, deve ser intencional. Com né? certeza. E para negócios que tem algum nível de recorrência, né? Então, salão de beleza, mas até mesmo pizzaria, hamburgueria, restaurante, toda coisa que o cliente ele pode consumir uma ou algumas vezes durante o mês, você pode ser intencional e estratégico de ter realmente um plano de fidelidade. Então a gente tá falando, barbearia, tá muito em alta, as barbearias teriam o clube, né? Então o sujeito paga 150, 200 reais, sei lá, por mês, e vai lá de forma ilimitada, né? Você pode cortar o cabelo, fazer a barba quantas vezes quiser, enfim. Pô, você vai em outra barbearia? Se eu estou pagando 200 por mês, qual a chance de eu ir em outro barbeiro, ou outro cabeleireiro, ou seja lá o que for? Só se for emergencial, né? Então, através de uma transação, eu retive o cliente. Né? Criou um relacionamento. Eu crio o relacionamento. É óbvio, você tem que manter a qualidade, tem que fazer o trabalho bem feito, não quer dizer que vai reter ele para sempre. Mesma coisa do software do Yampa. Cara, se eu faço a venda uma vez e eu consigo implementar esse cara, pô, ele terminou um mês inteiro e lançou o negócio e teve o resultado, ele não sai mais. Né? Então, alguns negócios é mais óbvio. Mas outros, por exemplo, restaurante. Talvez tenha um restaurante de bairro, restaurante de dia a dia. Pô, teus clientes eles já vão lá várias vezes. Como que você cria um mecanismo que ele já paga talvez até adiantado, ele tá no cartão, eu não sei. Pensa aí, como que eu faço esse cara realmente voltar? Como que eu faço ele não cair no canto da sereia do concorrente? Porque é uma briga, é um jogo. Então, se lá na pizzaria original do Alex, ele de repente tivesse um negócio que ele paga mensalmente ali no cartão de crédito automático e que dá direito a 2 pizzas no mês, aí vem o outro, putz, mas eu já tenho lá, né? Até eu mudar. Ter que cancelar. A gente falou disso no começo, né? Que é o custo-benefício gerado, né? E a conveniência nesse tipo de relação, ela é um fator muito importante no custo-benefício, né? Então... E esse marketing da esperança que eu brinquei também tem a ver com o fato de você se mostrar presente sempre para a pessoa. Tem um lugar que eu faz tempo que eu tô querendo voltar a comer, sabe aquela esfirra de carne? Pô, filho, sabe aquele lá? Eu lembro que você falou pra mim, faz desde aquele tempo que eu tô contando. Maravilhoso. Só que eu sempre esqueço. A hora que eu vou pedir uma comida, eu lembro de pizza, eu lembro de japonês, e eu esqueço, eu só lembro depois que eu já fiz o pedido. Cara, se de alguma forma aparecesse, ou no Instagram, ou sempre ali uma vez por semana, ali, Alex, que tal aquela esfirra aqui e tal, né? Pô, sabe, eu ia lembrar. A gente tem que... As pessoas têm que lembrar que todo mundo tem um monte de coisa na cabeça. E que ele lembrar da sua empresa é responsabilidade sua. É por isso que a ForBlue paga para aparecer para cliente, é por isso que a ForBlue manda SMS, é por isso que a ForBlue manda e-mail todo santo dia para nossa base, porque, cara, eles têm que lembrar que a gente existe. Ele vai abrir todos os e-mails? Não vai. Mas eu quero que ele lembre que eu existo. Porque se uma pessoa baixou um e-book da ForBlue há 2 anos atrás, semana passada, e eu mandar uma mensagem hoje para ele nem vai lembrar quem é a gente. Agora, se todo dia eu dou uma dica, falo alguma coisa e assim por diante, e aí tem que tomar cuidado, que não é todo dia vender para a pessoa, porque ninguém quer isso. É lembrar que você existe de alguma forma. Se você tem uma pizzaria, dê uma dica de como fazer pizza em casa. Pô, mas daí ele vai fazer pizza em casa? Você acha que a pessoa vai fazer pizza em casa, velho? Ela vai ser curiosa em saber como faz uma pizza em casa. Mas até ela pensar em fazer pizza em casa mesmo, ela vai pegar a sua pizza. Então é manter esse contato com as pessoas mesmo. E só indo um pouquinho além, porque se você olhar na ponta do lápis, na visão do marketing, a concorrência ela vai muito além do que a gente acha que é. Então, por exemplo, você está ouvindo esse podcast aqui. Cara, a gente está concorrendo com o Instagram. Você não está olhando o Instagram nesse momento. A gente está concorrendo com a novela, porque você não está assistindo a novela. Então, na verdade, em termos de atenção, né, é uma concorrência muito maior. Se o sujeito ele está olhando para o teu anúncio, quer dizer que ele está deixando de olhar para o anúncio de alguém. Então, a gente concorre não só com outros players do mesmo mercado, mas o sujeito ele pode escolher deixar... Hoje eu estava conversando com uma menina que tem um estúdio de pilates.
O estúdio de Pilates não concorre só com o estúdio de Pilates. Concorre com o fisioterapeuta, concorre com o médico, concorre com o medicamento para dor, concorre com a academia, concorre com o sujeito que está ensinando a fazer exercícios em casa, concorre com a fitoterapia, Com o chat GPT. com o chat GPT, com o livro, com o e-book. Ou seja, num nível mais amplo, a concorrência é muito maior do que a gente está pensando. A gente está concorrendo pela atenção das pessoas. As pessoas têm uma atenção limitada. Ou seja, se você aparece uma vez, vende uma vez e nunca mais aparece, cara, outras pessoas estão tomando esse desafio da local de relevância, atenção. né? Então, dentro do teu nicho, você procurar ser relevante é a maneira que dá, né? Então, se é na pizzaria, ser lembrado, né? Porque, de fato, a gente esquece muito fácil, né? Eu tive uma experiência de pizzaria também, inclusive, recentemente, que eu quase pedi desculpa porque eu pedi a pizza, assim, que eu fui tão mal atendido. Só que, cara, olha como que é, né? Assim, eu passei por cima do mau atendimento pela rapidez. E pra mim, aquele era o valor. Porque eu nunca peço por telefone, mas tava cheio de gente em casa, eu tava no WhatsApp, tava ruim, assim, porque a pessoa não me deixava escrever. Eu falei, mano, deixa eu ligar que eles vão ver que eu tô no telefone, né? Aí coloquei o telefone na orelha ali, falei com a atendente, a atendente, eu comecei a demorar um pouco. E aí, calabresa, portuguesa? Só um pouquinho, moço. Não, quero pepperoni. Tem pepperoni? Tem. Moço, tá aí ainda? Vai pedir? Pô, nesse tom comigo, assim. Não, tô só um pouquinho. Aí eu pedi, aí eu fui o famoso cliente, né? Que é raro, mas acontece sempre, né? Peraí, cancela que eu vou pedir diferente. Putz. Ela fez exatamente isso. Ela, putz. E aí eu pedi de novo. Só que, ela começou a me tratar meio mal. E uma hora eu falei assim, moça, tô com gente no balcão. Eu falei, moça, mas eu tô comprando com você aqui, cara. Consegue ficar um pouquinho mais? Eu tava sendo cliente chato? Tava, mas cliente. Sim. Aquela hora um amigo meu falou, cara, eu já tinha desistido. Eu falei, mano, mas é que a pizza vai chegar em menos de 15 minutos, cara. E deu 12 minutos, a pizza chegou. Assim, mas assim, a hora que aparecer uma outra pizzaria eu vou experimentar, porque eu já fiquei com esse sentimento, mas conhecer o cliente nesse ponto, né? Tipo, é saber que talvez ali não é porque pode ter sido uma exceção, mas é um valor que o cara entregar uma pizza rápido. Menos de 15 minutos entregar uma pizza, eu acho muito bom, né? Em Florianópolis tinha um caso parecido também, eu fui entender o que o cara fazia. Ele estudou o volume de pedidos de pizza do negócio dele. E calabresa era tipo, sei lá, 70%. Então, todo dia ele já deixa pré-aquecido um volume astronômico de pizza de calabresa, e vai saindo, ele entrega em 10 minutos também. Caraca. Então, é entender um pouco dessa máquina, né? E se posicionar diferente, né? Porque a gente sente que o mercado, talvez, em alguns nichos, já está mais saturado, né? E aí você concorre com a atenção, você concorre com o Instagram, você concorre com várias outras coisas, assim, né? Nossa. Alex, você comentou de um livro, cara, que é o Estratégia do Oceano Azul. Queria que você falasse um pouquinho mais dele, assim, porque acho que é um livro que conecta bem com o que a gente está conversando aqui de concorrência, de Mar Vermelho, né, Oceano Azul, e o que a gente poderia tirar de algum ensinamento dele para os empresários que estão nos assistindo. Massa demais, cara. Esse livro foi a base da nossa construção lá atrás da empresa. Ele basicamente compara o mercado, o Oceano Vermelho e o Oceano Azul, falando o Oceano Vermelho é um mercado sangrento, aquele de competição árdua e que está todo mundo competindo pela mesma coisa, cheio de tubarão. E o Oceano Azul, que é um mar onde poucos navegam, todo mundo tranquilo e assim por diante, que na prática não existe, né? Na prática não existe esse mercado. Se você olhar, por exemplo, mercados tão quase isolados ali, né? Vamos falar da Uber. Cara, a Uber tem um monte de concorrente, né? Então a Uber não tá num oceano azul ali, mas enfim, a filosofia é essa, né? E toda a sua leitura, ele traz estratégias de como fazer você sair cada vez mais desse mercado sangrento e navegar cada vez mais para um oceano azul. E a grande sacada dele ali, basicamente são duas ferramentas que é bem interessante, que é a MAV, Matriz de Avaliação e Valor, olha só, memória boa, e a MERSI, que é a Matriz de Eliminar, Reduzir, Elevar e Criar. Mas basicamente ele fala o seguinte, cara, se você está no mercado X, pizzaria, restaurante, pet, consultoria, mentoria, está no mercado, cada mercado tem vários atributos que são importantes para o cliente. Vamos pegar de pizzaria, já que a gente está falando bastante de pizzaria, hoje eu vou ter que comer pizza. Pizza. Você está com fome, a gente está ficando com fome. O que é relevante para todo mercado? Preço. Preço é relevante para todo mercado. É um atributo. Beleza. Aí que mais? Tempo, que você falou. Cara, estou disposto a esperar 1 hora para uma pizza? Não. É a forma da pizza. É fermentação natural? É uma massa normal? É uma massa mais grossa? Massa mais fina? Quantidade de sabores diferentes. Eu gosto da tradicional, mussarela e calabresa. Ou não, eu gosto de sabores diferentes.
Vamos só pegar um exemplo, esses 4, tá? E aí, o que ele fala? Você fala assim, cara, pega as principais pizzarias de formas diferentes. Então, pizzarias mais de bairro, pizzarias de nome, como Pizza Hut, Domino's. Aí pega pizzarias que são mais caras, gourmetizadas. Então você pega 3, 4 perfis diferentes de pizzaria e começa a dar uma nota para cada um desses atributos. Legal. Então, exemplo, uma pizzaria gourmet o preço é mais alto e uma pizzaria tradicional um preço mais baixo. Só que a massa aqui, a massa é fermentação natural para essa daqui que é um preço mais caro. E aí você vai criando essas pontuações. E aí o que você faz? Você traz para a sua realidade. A minha pizzaria vai ser qual formato? Aí só dando um exemplo, né? Cara, eu quero que seja fermentação natural, mas eu quero que seja mais acessível. Então, vou ser diferente, inclusive, já de 2, que é a pizzaria gourmet, preço alto e fermentação natural, com a tradicional e massa tradicional. Então, você já faz essa mudança. E aí, dessa forma, você consegue se diferenciar dos principais atributos das empresas diferentes. E aí vem a Mercy, que aí é o trabalho mais difícil, que é eliminar, criar, reduzir, elevar, que é baseado nessa construção que eu fiz da concorrência, o que eu tenho que elevar na minha empresa, o que eu tenho que criar que as outras não fazem. Então, sei lá, vou criar uma pizzaria onde tem show de stand-up, por exemplo, porque eu percebi que não tem nenhuma pizzaria que tem show de stand-up, só aleatório. Então, eu vou criar isso em uma pizzaria. E dessa forma, você cria o seu modelo de negócios baseado nessas 2 ferramentas, que foi o que a gente fez atrás com a nossa consultoria. Então, a ideia é você achar um buraco de mercado, né, onde exista um cliente que estaria ou está disposto a consumir algo diferente. Porque se você só replicar o resultado dos outros, você entra no tal do oceano vermelho, né? Então, quando você olha o perfil de mercado, e óbvio, né, tem que olhar para o cliente. Então, você fala, do stand-up, tá? Mas tem mercado para isso? O pessoal tá disposto? Tem mercado de stand-up, né? Se conecta aí, óbvio, tem todo o trabalho de pesquisa, de avaliação, enfim. Mas assim você cria, o princípio da coisa é criar um novo mercado, criar uma nova solução, né? Então, quando você fala do Uber, o Uber tem muitos concorrentes? Tem, mas eles, acho que nem foi o Uber o primeiro, mas literalmente criaram um novo mercado, criaram um mercado que não existia, né? Um Airbnb da vida criou um mercado que não existia. Um Nubank que entrou no mercado que totalmente existia, mas de uma forma totalmente diferente, né? Então, dentro da matriz, reduzir... Mercy, eliminar, reduzir, criar, elevar. Eles eliminaram a taxa do cartão, né? A burocracia. A burocracia. Que hoje virou tradicional, inclusive, justamente pelo crescimento do... Então, você começa a criar mecanismos, né, para criar um diferencial. E, óbvio, na ponta tem que se tornar lucrativo. Mas, dessa forma, é uma metodologia excelente. Esse livro, por mais que hoje não seja tão atual, talvez, saiu versão mais nova, enfim, mas é uma forma simples, bem metodológica de você perceber buracos de mercado e criar um diferencial real. E para o empresário que está pensando ali, que tem certeza que isso é raro também, mas acontece sempre, que ele fala assim, mas para o meu negócio é diferente. O negócio é que você não sabe, eu tenho a indústria que eu trabalho é de barcos à vela que fazem pesca de caranguejos gigantescos em Santiago, no Chile, né? Funciona para eles também ou é isso? Não, isso... Tem alguns mercados que são pura commodity, né? Você vende areia, você vende petróleo, gasolina, etc, etc. Só que aí, de volta, tem o lado de fora e o lado de dentro. O lado de fora do mercado. Preço tabelado, preço de mercado, preço de bolsa de valores, etc. Ok, eu não consigo mexer nisso. Mas existe um subsegmento de clientes que eu consigo trabalhar fora desse mercado. Então, eu vendo café, né? Preço de bolsa internacional, não tem muito o que fazer, beleza. Mas existe algum modelo de negócios onde eu poderia enviar a minha marca de café direto do produtor até a casa do cliente, onde eu ganho essa margem. Não vai ser uma escala tão grande de início, mas onde eu ganho mais margem? Talvez. Então, provavelmente existem saídas não tradicionais, que você vai ter que avaliar se faz sentido ou não. Mas na outra ponta, isso vale para todo mundo, e principalmente nesses negócios de commodity, cara, a eficiência tem que ser respirada por toda a empresa. Se todo concorrente vende a mesma coisa, com o mesmo preço, do mesmo jeito, mesma marca, mesma qualidade, tudo muito parecido, cara, a
tatuado na testa, tatuado. Cada colaborador aqui, como se fosse um gado ali, tu bota a eficiência. Tem que ser mais eficiente do que o normal. Porque se do lado de fora não tem muito o que fazer, do lado de dentro eu tenho que caprichar. E aí, de volta, você fica olhando pro concorrente, reclamando do concorrente, mas está cheio de gaps, cheio de melhorias possíveis aqui para você tornar mais eficiente a operação. Mas eu digo que, para responder a sua pergunta, eu vou separar o que é inovação e diferenciação. Inovação é para poucas empresas, pouquíssimas empresas mesmo, porque inovação é algo que não existe, então é um risco muito grande que eu tenho que testar, isso vai envolver tempo, dinheiro e assim por diante, a possibilidade de dar errado é muito grande, porque é uma inovação, você não sabe se o mercado aceita, se não aceita. Quando a gente começou lá atrás com consultoria online, consultoria gravada, a gente não sabia se a galera ia aceitar ou não. Deu certo, poderia ter dado super errado. Isso é uma inovação. Agora, a diferenciação é para todo mundo. A gente tem um cliente que vende aço, commodity, que criou toda a diferenciação, igual eu trouxe do caso do colégio lá que eu trouxe, ele criou uma diferenciação e ele consegue aumentar as vendas cobrando mais caro por conta de todas as diferenciações que tem por trás. Então qualquer negócio pode pensar em diferenciais. E aí o mais importante é você mostrar esses diferenciais para o público. Porque daí vai ter gente que conecta ou não. Exemplo, a ForBlue tem um diferencial de falar de forma mais informal, de forma mais tranquila, a gente se zoa, fala sem muitos termos técnicos e assim por diante. Tem gente que se conecta, tem gente que não, parece que nem sabem nada, preciso de alguém que fala um termo mais técnico, por exemplo. Tá tudo bem, esse não é meu público e tá tudo certo, tem público para todo mundo. Mas você tem que encontrar qual é a sua voz, que é o seu diferencial. Aí dessa forma você vai trazendo clientes que se conectam com aquilo e não deixam você mais de lado. Muito bom, muito bom, muito bom. E nós vamos agora entrar aqui na nossa reta final, né? E a gente abriu esse episódio de hoje falando assim, o empresário reclama do concorrente, o culpado é ele ou o culpado é o concorrente, né? Diante de tudo que a gente conversou aqui e passeou e voltou, eu fico com a sensação que muito desse empresário que reclama da concorrência, a culpa está sob o ombro dele, talvez, assim, né? Porque ele talvez está fazendo uma vista grossa, é difícil encarar a realidade, né? Eu queria pedir para vocês deixarem um recado final para esse empresário que está nos assistindo. Pera. Pera, pô. Tu não vai falar de concorrência e não abrir uma polêmica aqui? Vamos lá, Alexandra Valca. Diga. Um concorrente que você admira e um concorrente que você não gosta. Puta que pariu. Concorrente que eu admiro. Startse. Startse admiro, consumo muito conteúdo deles, aprendo pra caramba. Já participei de conteúdo deles, já participei de grupo lá. Startse é um concorrente que eu admiro. Gosto bastante, me inspiro neles. E o que você não gosta, despreza, cospe? Ai, frouxo. Não, é porque eu vou falar, mas por conta de um AG4. AG4 não me atrai. Eles são muito bons no marketing mesmo. A gente já teve vários relatos de problemas de entrega, mas aí eu não posso falar porque eu não estou lá dentro. Mas o que eu não gosto é do posicionamento de um dos sócios, que é o Thales. Para mim, uma vez eu entrei, eu lembro que eu sigo as pessoas e vou atrás das pessoas, né? Normal. E aí uma vez eu entrei numa postagem dele que eu tinha gostado. Ou nem lembro se eu tinha gostado, nem lembro. Mas eu fui ver os comentários e tinha gente que não concordava. E a resposta dele era basicamente: o dia que você construir algo como eu, você vem falar comigo. Então, muito arrogante, sabe? E, cara, pra mim isso não me atrai. Então, eles têm um puta de um resultado, um crescimento gigantesco que eles mesmos demonstram, mas pra mim não é da forma e da comunicação que me admira. Boa. Muito bom, hein? Muito bom. Agora você. Vai lá. Cara, um concorrente que eu gosto e admiro, até porque eu conheci muito de perto o Marcos Marques, é um dos grandes players do nosso mercado, e durante 3 ou 4 anos, sei lá, a gente fez a entrega financeira de um dos programas dele. Então, conheci de perto, até trocamos conselhos, conversamos até de uma possibilidade de compra de empresa, de troca de ações, enfim. É um cara que eu fico muito feliz com toda a prosperidade que ele está construindo. E dos que eu não gosto,
Não vou dizer a G4, eu vou dizer o Thales Gomes. Vamos ser alinhados os outros sócios eu acompanho e aprendo bastante. Como G4, como empresa, eu não conheço mesmo a fundo, mas é pelo Thales mesmo. É uma soberba que... E eu faço parte agora do grupo do Flávio Augusto, né? Uhum. Então, Flávio Augusto, GLJ, Caio Carneiro, né? E, cara, eu tô lá conversando com o Flávio Augusto, que é... Colocar o Flávio Augusto comigo, com o Thales, com qualquer um, cara, não é um dos maiores empreendedores brasileiros. E, cara, a humildade dele lá é gigantesca. Uhum. Então, ele senta ali, ele começa a conversar. Pô, foi uma aula a hora que ele começou a falar como que veio a ideia de comprar o Orlando City e vender o Orlando City. E, cara, trazendo os argumentos e aí a galera respondendo, em nenhum momento ele trouxe soberba, trouxe nada do tipo. Então, para mim, isso, cara, é fantástico. Então, para mim, um concorrente que eu não admiro mesmo, não acompanho pela fala, pela comunicação, é o Thales Gomes. Muito bom, muito bom. Agora você, Rafa. Diga aí. E no Yampa? No Yampa, cara. Ó, eu admiro muito, assim, né? Acho que toda a estratégia que eles já criaram, né? Estabelecendo que é a Conta Azul, né? Conta Azul, eu fui fornecedor deles há uns 10 anos atrás, de uma solução de call center, de atendimento, assim. Então, eu sempre vi muito foco deles na estratégia de crescimento mesmo, assim, né? Então, eles acertaram uma mão, conseguiram investimento e tem toda uma trajetória de sucesso, assim, acho muito legal. Sempre quando eu vou me inspirar em alguma coisa, assim, seja de feature ou seja de alguma coisa de posicionamento, acho que eles têm um posicionamento muito bom, muito forte, assim. Cara, o nosso mercado, para dizer que tem alguém que eu não goste, ele é diferente, né? O mercado de software, assim, ele é muito amplo. Eu não vou, não é muro não, tá? Porque se eu tivesse, de fato, diria assim, mas eu vejo, talvez, assim, quando a gente bate muito na tecla que o Yampa, ele não é um ERP, né? Então, e a gente bate com algumas pessoas que não enxergam o valor de uma gestão de fluxo de caixa bem orientada, bem gerida, e a diferenciação do Yampa é justamente essa gestão inteligente do financeiro. Então, quando eu vejo alguns players de mercado de ERP, né, que são muito fechados no negócio deles, assim, acabam não tendo essa abertura para a gente poder trabalhar em conjunto, ou não dá abertura, ou alguns contadores que fazem, né, um menosprezo, vamos falar assim, da gestão do fluxo de caixa, eu olharia mais esse mercado que se fecha às vezes assim e não dá uma abertura para a gente poder cooperar, porque eu acho que esse é um grande ponto assim de esclarecimento que o Yampa traz, e muitos software ou muitos influenciadores desse meio, então acabam não enxergando essa gestão do fluxo de caixa como algo relevante, vendem muito peixe ali da parte contábil e fecham muito essa portinha onde a gente tem essa resistência, né? Então, em ações que a gente faz, a gente encontra essa resistência. Mas eu não diria que tem um player assim que não gosta. Você é um frouxo. Não, mas sincero. Não, mas eu vou trazer não de um negócio específico, uma empresa específica, mas para mim todas as empresas de ERP, de gestão financeira, etc., que não fazem a parada do financeiro da forma correta. E aí eu lembro, e os cálculos que eu digo, eu lembro que uma vez eu peguei um cliente nosso, mostrou, não, eu tenho tudo aqui no software. Porra, olhei e tal. Qual que é a margem? Essa daqui. Eu olhei assim, sabe, o número tava uma coisa esquisita, né, pelo preço, Deixa eu calcular. Calculei, cara, era um valor completamente diferente. Então, o calcular, e aí é pior de tudo, né? Porque tem a pessoa que não tem o número, aí é cego, e tem a pessoa que tem o número errado, que ele tá enxergando uma coisa que não é verdade, que é pior ainda. E aí, pra mim, esse foi um dos motivos, inclusive, que a gente criou o Yampa e tudo mais. Né? Muito bom. Recados finais, então, o que vocês deixam de mensagem pra gente encerrar este episódio de hoje para os nossos queridos empresários e empresárias? Eu começo, então. No começo a gente falou sobre a culpa é da concorrência ou é nossa, e eu vou reforçar o porquê que é sempre nossa. Porque se a gente joga a culpa para os outros, a gente fica sentadinho esperando que os outros mudem de alguma forma. Então, existe concorrente desleal que faz isso, que faz aquilo, então eu vou sentar aqui e esperar que eles mudem. E eles não vão mudar. Então, independente do que aconteça lá fora, traga sempre a responsabilidade para os seus ombros. Se lá fora eu não consigo mexer, eu consigo mexer internamente. O que você pode fazer em relação ao seu negócio para concorrer da melhor maneira possível? Boa. E depois que você tiver
Se o controle financeiro, fluxo de caixa, análise de margem de contribuição, precificação, código de cultura, bom processo seletivo, rotina de feedback, equipe estruturada, processos bem feitos, treinamentos, marketing ativo, investimentos em anúncios, equipe comercial. Quando você tiver todo o checklist aí com 80% de sim, 80% de sim, aí você começa a pensar em reclamar da concorrência. Mas daí vai acontecer um milagre. A concorrência não vai ser mais um problema, né? Porque você fez tudo, o negócio direito dentro de casa, aí você nem vai lembrar que a concorrência existe. E não quer dizer que você seja o maior, né? Porque o jogo dos negócios não é o jogo do... Poucos mercados são o jogo do winner takes all, né? O vencedor leva tudo. O Uber, talvez, levou tudo ou quase tudo em parte dos mercados. Mas pega uma Netflix, né? Porra, a Netflix era só Netflix. Agora tá uma pancada, velho. E as pessoas... não tem mais Netflix. Não tem mesmo? Sério que Tem você os cansou? outros. Caramba, você conseguiu. É porque eu gosto de futebol. Netflix não tem futebol. Incrível. Não conheço muitas pessoas que cancelaram a Netflix. E aí o sujeito tem a Netflix, tem a Prime, tem aquele outro. Ou seja, mesmo alguns mercados que pareciam, cara, é dominado por um grande player, não é um mercado de o vencedor leva tudo. E não é um jogo contra o concorrente, é um jogo contra você mesmo. Tá tudo bem se o cara é 2 vezes maior, 5 vezes maior, 10 vezes maior, isso não muda em nada a sua vida. É um jogo contra você. É você fazer um faturamento maior, é você fazer um lucro maior, é você crescer independente dele. E, óbvio, é uma competição, né? Você, para crescer, eventualmente está tirando um pouco do mercado dele e vice-versa, mas não importa se ele é maior. O que importa é como que tá o teu track record. O inglês tá bom aqui. Como tá a tua performance, teu histórico, e você sempre ser melhor do que a sua versão anterior. Ponto. Para de encher o saco sobre a concorrência e vai trabalhar, caralho. E para nossa audiência que quer encontrar vocês nas redes sociais, qual que é o arroba da ForBlue, o arroba do Renan? @ForBlue4, Blue de azul, oficial, e @Renan.Kaminski. @AlexanderKS.Avalca. Muito bom, muito bom. Você também pode encontrar o Yampa nas redes sociais, @YampaOficial. Se quiser me seguir também, @RafaSens com PH. Você vai encontrar no Instagram e nas outras redes igual. E antes de mais nada, também se inscreva aqui no nosso canal, deixa um like nesse vídeo, assina aqui, né? Clica no sininho ali para te avisar quando tiver vídeo novo. E te agradecemos por mais uma vez estar conosco aqui no nosso podcast. Eu gosto, dinheiro, porra. Até a próxima. Será que teremos mais? E é uma pena que ninguém ouviu toda essa parte, porque eles saíram do podcast. Não, mas vai cortar. Pelo amor de Deus. Valeu, gente. Valeu, abraço.